E aí, gente, chegamos então na semana 4, né, a última semana do nosso primeiro PET das EJAs do terceiro ano. E o tema de hoje, aliás, o tema do PET inteiro é liberdade. Nós vamos tratar de um tema que não tinha como fugir dele, mas que muitas vezes as pessoas fogem mesmo, né? Porque não querem falar, porque não gostam. Mas vamos lá, vamos recapitular rapidinho. Primeira semana nós descobrimos, ou nós entendemos, o que é liberdade em filosofia, que é uma liberdade de escolha para você ser quem você quiser. Na segunda semana nós percebemos que o contrário de liberdade em filosofia é o que nós chamamos de determinismo, né? É o exemplo que eu dei para vocês, foi lá da tartaruguinha. A tartaruguinha, ela já a natureza dela já escolhe por ela não precisa escolher, né? Nesse sentido, ela não tem angústia existencial. Ela não precisa pensar, nossa, o que eu vou me tornar? Não, ela já sabe, né? Já está na natureza dela. Ela já é determinada a ser algo pela própria natureza. E nós não. Então, o contrário de liberdade é o determinismo. Na terceira semana, nós entendemos que nós somos livres, mas que a liberdade tem um limite. E o limite da liberdade é a situação em que a gente se encontra, a circunstância em que a gente está. Então, por exemplo, né, se você é uma pessoa muito raivosa, né, você tem esse problema desde que nasceu, você é uma pessoa estourada, você é brava, né, e você não admite que as pessoas te interrompam quando você está falando, muito dificilmente você vai se tornar um professor, né, um bom professor. Porque você não vai admitir que seus alunos te interrompem e isso acontece o tempo todo. Então, o que acontece? Você quer ser professor, quer se tornar professor com a sua liberdade. Mas a circunstância de nascer muito raivoso, muito estourado, de pavio curto, te impede de ser professor. Então, você tem as suas escolhas a partir disso, certo? E hoje, nós vamos tentar fazer uma relação entre a liberdade que nós aprendemos agora em filosofia, que é escolher ser melhor ou ser pior, e a educação. A educação mesmo, né? Isso que nós aprendemos, isso que nos transforma. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a educação não é só escola. Pelo contrário, né? A educação da escola é um ponto muito pequeno no global do que é educação. Porque quando você vai para a escola, você já está, de certa forma, educado pelos seus pais, pela igreja, né? Pelos seus avós, não importa. Mas o que nós estamos chamando aqui de educação é a formação que você tem para a sua vida. E a escola faz parte disso, te ensinando português, matemática, filosofia, por exemplo, né? Mas isso, a escola não é sozinha aquela que provê educação para você. Então, olha só, se nós entendermos que a educação é uma coisa muito maior do que a escola, será que nós aprendemos, nós somos educados para sermos livres? Será que a educação que nós recebemos dos nossos pais, da igreja, das instituições, dos amigos, das pessoas que nós admiramos, dos exemplos que nós temos, será que essa educação que nós recebemos, que nos ensina a viver, ela é uma educação que nos liberta, que nos torna livres, ou melhor dizendo, que nos torna capazes de poder escolher o tempo todo em ser melhor ou ser pior? É uma questão que eu não vou pôr para você a resposta, porque é uma das questões em que cada um pode responder da sua maneira. Ora, eu posso dizer para você que muito da minha educação formal, né, na escola, na universidade, no mestrado, nas instituições, elas não me ensinaram a ser livre. Pelo contrário, elas me ensinaram a não pensar por mim mesmo e só pensar a partir do que o outro disse, né? É só me submeter como um escravo a outros senhores que eram mais inteligentes que eu e pensavam. Inclusive, muitos dos meus professores fizeram isso, né? Na escola e na faculdade. E você? Será que você consegue enxergar uma relação entre educação e liberdade?
Será que o fato de uma pessoa ser educada já faz com que ela seja livre? O ponto da aula aqui é que não, né? O fato de ser educado não torna ninguém livre. Por quê? Porque a educação é uma ferramenta. E dependendo de quem usa a ferramenta, o resultado é um ou é outro. Que é um exemplo, né? Você pode, com uma tesoura, fazer um coração para dar para sua mãe, cortar uma rosa e entregar para sua namorada, né? Ou para sua avó, sei lá. Mas você pode também matar uma pessoa, né? Você dá uma tesourada na jugular do cara e você mata ele. Então a tesoura, ela é boa ou é má? Ela não é nenhuma das duas. Depende do uso que você faz dela, do uso que você faz da faca, né? Do uso que você faz do revólver, se é para você assaltar alguém ou para proteger alguém. Tudo isso são ferramentas e o resultado depende da utilização. A educação é uma ferramenta. Então, dependendo do professor que a usa, dependendo de quem a usa, ela pode se transformar numa educação que vai te escravizar ou vai te libertar. Certo? Então reflete aí, se as pessoas que te educam, né, seus pais, as instituições ou seus professores, eles te educam para ser escravos ou para ser pessoas livres, autônomas e independentes. Pensa aí, reflete aí, né? Dá uma olhada nessas imagens que eu coloquei aí no PET, que nos ajuda a pensar muito isso. Muitas vezes mesmo, a educação é utilizada para oprimir as pessoas, para escravizar as pessoas e simplesmente para diminuir as pessoas. E não para transformar elas em algo melhor, para libertar elas, para transformar elas em pessoas livres e independentes. Se você sabe disso, eu vou te chamar para fazer um exercício comigo de refletir sobre as pessoas que já te educaram e refletir de fato, será que eu fui educado para ser uma pessoa livre? Ou não? Será que a educação, no geral, ela só faz com que eu seja mais escravo ainda de alguém? Que eu deixe mais ainda a minha vida para outra pessoa tomar conta? Né? Porque se a educação não te ensina você tomar conta da sua própria vida, no dia a dia, nas coisas mais banais, a educação só está te escravizando. As atividades dessa semana vão continuar naquele molde, né? Você resume essa aula rapidinho aí para nós. Você faz uma pesquisa na internet sobre assim, os diversos tipos de escola, né? Você tem a escola que é essa que você está acostumado. Você tem a escola nova, que foi um movimento que teve aqui no Brasil, né, há uns anos atrás. Você tem escolas que são escolas abertas, que ensinam, por exemplo, arte, música, pintura, no lugar de ensinar português e matemática, por exemplo, né? Tem vários tipos de escola. Então faz uma pesquisa e vê se você acha algumas coisas interessantes aí na internet. E a questão dessa semana eu estou te perguntando, qual é a relação que você vê entre educação e liberdade? Educação me torna livre mesmo? Toda educação liberta? Toda educação escraviza? Ou depende do uso que se faz da educação? Essa é a questão. Responda aí, reflita aí sobre a sua vida educacional que você teve até hoje e me diga, beleza? Então fica assim, até a nossa próxima aula no nosso PET 2.